bem-vindo a mais um episódio do Papo de Máquinas, seguindo aqui a série sobre logística. Se você assistiu o nosso último episódio, você sabe muito bem que uma das maiores tendências do mercado nesse momento é a telemetria. Como esse é um assunto que dá o que falar, hoje a gente resolveu chamar pessoas do mercado que entendem e fazem uso dessa ferramenta. E se isso faz parte do seu dia a dia, fica aqui com a gente e também manda o programa para quem você acha que pode se interessar pelo assunto. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, mas volta constantemente para consumir o conteúdo, faz essa pra gente, que isso nos dá motivação para cada vez mais criar podcasts mais legais para ti. Recado dado, bora pra conversa? André, Clóvis, Marcos, sejam muito bem-vindos ao Papo de Máquinas. Queria começar apresentando vocês para a nossa audiência. Então, André, por favor, fala um pouquinho de você, um pouco das coisas que você faz aqui conosco na Brasif. Se apresenta para quem está nos assistindo nesse momento. Tá bom. Boa tarde, meu nome é André Guimarães, eu sou o gerente comercial geral de pós-venda da Brasif. Na Brasif, basicamente, sou responsável por toda a atividade comercial de venda de peças e serviços em todas as nossas unidades. Eu trabalho aí no ramo de bens de capital há cerca de 25 anos, tanto com linha amarela quanto parte de empilhadeiras e tudo que toca esse tema aí no nosso mercado. Excelente. Clóvis, sua vez. Eu sou o Clóvis, eu trabalho com responsabilidade na parte de gestão de manutenção e manutenções prediais dentro da Catoena Thier. Eu venho do mercado de máquinas já há uns 20 anos que eu trabalhei com locação de máquina e hoje eu cuido da parte das frotas da companhia e as manutenções implantações de novos projetos. Perfeitamente. Finalizando contigo, Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Fala um pouquinho mais de ti. Ok. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Eu sou o Marcos, trabalho há 14 anos aí na Greenbrier Maxwell, né? Fabricante de vagões aí da cidade de Hortolândia. Mais precisamente na área logística, né? Sou um supervisor de logística. Trabalho, sou responsável pela área de recebimento e abastecimento de materiais, né? Estou nessa área logística há 10 anos e há 7 anos trabalhando com telemetria, né? 7 anos que nós implementamos a telemetria aí na nossa operação logística. Perfeito. Só nomes de peso aqui na mesa, então. Gente, vamos justamente falar de telemetria. Afinal de contas, a gente teve recentemente um episódio aqui do podcast sobre as tendências, né, da logística aqui no Brasil e um dos assuntos que a gente teve que levantar foi justamente a telemetria, né, que é uma parte que é unanimidade em relação à importância, né, da telemetria, né, que não é mais questão de luxo, que efetivamente faz diferença para todo mundo, né? Quanto mais a gente coloca ali na ponta do lápis da operação, faz muita diferença. Então eu queria vamos começar contigo, André, para definição, né? Para quem às vezes, entrei aqui no podcast agora, quero entender mais sobre o assunto, você consegue explicar, né, exatamente para a gente o que é a telemetria, para que ela serve? Vamos com as definições primeiro. Ok. Bom, telemetria é uma tecnologia que já tem muitos anos, como o Marcos falou, já está há 7 anos, mas já tem mais de 20 anos isso. É uma tendência de cada vez mais uso, mas basicamente é uma tecnologia que vem embarcada em diversos tipos de equipamentos, diversos tipos de produtos, muito variado, e que é onde ele é capaz de transmitir informações tanto dos equipamentos quanto da sua utilização, da sua localização, várias informações que são extremamente úteis tanto para a operação quanto para o proprietário da máquina. Então, basicamente, a gente atua em talvez 3 grandes vertentes: redução e gestão de custos de manutenção, a parte operacional com produtividade, disponibilidade e tudo mais, e também na parte de segurança, tanto segurança da operação das pessoas, quanto segurança também do equipamento em relação a roubo. Se pudesse sintetizar, esse em geral é a telemetria. Afinal de contas, quanto mais dados a gente tem, mais decisões informadas a gente pode tomar, né? Exatamente. Esse é o grande desafio, talvez, nesse momento, como tratar essa grande quantidade de dados e tomar as decisões mais eficazes baseadas nesses dados. A gente estava até comentando em off, né? Esse monte de dados sem nenhuma decisão, sem nenhuma análise, ele não serve para nada. É igual o meu relógio falando, nossa, você dormiu tanto tempo hoje. Por aí. Se eu não fizer nada com essa informação, Exatamente. Não serve para nada mesmo. E talvez por conta da grande tendência, ou dessa renovação da tendência,
é a questão da facilidade da tecnologia. Cada vez está ficando mais acessível, o investimento cada vez menor, a questão da cobertura de sinal celular cada vez maior, isso está permitindo cada vez mais equipamentos e bens tenham telemetria já nativos neles. Exatamente. Eu queria puxar tanto, né, Clóvis quanto Marcos aqui para a conversa, no sentido de, poxa, vocês trabalham em mercados completamente diferentes, né, de certa forma. E eu queria perguntar justamente para vocês como que a telemetria entra no mercado de vocês, de que forma que ela está aí auxiliando, né, cada um com as suas particularidades. Começa pra gente, Clóvis. Fala um pouquinho de como a telemetria está fazendo diferença para vocês. A telemetria ela faz muita diferença porque você tem a parte do controle da máquina com questão de verificação de manutenções. Sim. Aí você proporciona maior qualidade e segurança para quem está operando, para quem está dirigindo o equipamento. Menor custo com isso, porque você tem um gerenciamento maior das suas frotas. A geolocalização para você poder medir o tempo de ociosidade da máquina, o tempo de parada, quais são os percursos que estão sendo feitos dentro de uma área de logística, se dá para você alterar, mudar, e com isso você gerar menos gasto de combustível, ociosidade do operador, e a segurança que vem em primeiro tópico com proteções referente que hoje você tem muita ligação hoje com outros sensores que você notifica maior número de pessoas numa área, qual que é a probabilidade de certo horário que tenha mais pessoas numa certa região para você poder justamente tomar decisões. Então, você tendo um input ali dos dados que a telemetria te dá, você trabalhando em cima disso daí, você vai ter maior produtividade, menor custo, assim, relativamente. Bem bacana. O Clóvis colocou muito bem, né? A telemetria ela tem N oportunidades, né? Quando eu conheci a telemetria lá atrás, né? A primeira coisa que vinha na minha cabeça era custo. Vou conseguir reduzir custo, né? E vou monitorar a operação, eu vou trabalhar forte em ociosidade. Mas, a partir do momento que você começa a destrinchar, né, esse novelo, começa a entender, você vê que a telemetria é um grande parceiro na segurança. Importantíssimo, principalmente em armazéns, né? Você tem máquinas o tempo todo ao lado de estrutura porta-pallets de 8 metros, de 6 metros, de 10 metros. E você saber que se o seu operador está tendo contato com aquela estrutura, se aquela máquina está com monitoramento de impacto, né, você consegue entender se está tendo uma frequência de impacto naquela região ali, você pode atuar, né, e você não trabalha mais no escuro, né. Outra coisa que pega muito, né, que assim, cada vez mais a gente fala sobre isso, os desperdícios, né? Máquinas ligadas sem operador, né? Você poder reduzir o consumo de GLP, isso tudo você pega na telemetria. Então, são N oportunidades. Voltando para a segurança, o checklist antigamente a gente fazia no papel, era todo mundo com papel fazendo o checklist em papel. Hoje a telemetria está ali, você faz o checklist diário. A partir do momento que ele aponta uma não conformidade, você já fica sabendo, você recebe pelo celular, você recebe pelo e-mail. Então, assim, eu particularmente não consigo ver nenhuma operação hoje, né, sem a telemetria. E ela vem melhorando cada vez mais, principalmente a questão dos dados celulares, né, do 4G, do GPS. Eu digo assim que é uma ferramenta primordial para quem trabalha com equipamento de movimentação. Independente qual seja o equipamento, trator, nós trabalhamos muito com empilhadeira, trator. Existe um projeto também que a gente está pensando em ponte rolantes. Então, assim, ela é extremamente necessário, e a partir do momento que se você puder implementar, eu acho assim que é crucial. E nisso que você falou também é muito interessante nessa questão de que, querendo ou não, né, grande parte das movimentações, das decisões que a gente toma, a gente sempre vai colocar na ponta do lápis lá, e aí custo, né? Como que isso aqui pode reduzir meu custo, todas essas coisas. Tem também uma parte que a gente sempre bate nessa tecla, que é muito importante, a questão de manutenção, né? Que, poxa, querendo ou não, máquina parada dinheiro que você está perdendo efetivamente. Então, para que você consiga ver exatamente a utilização daquela máquina, a vida útil daquele equipamento, até você ter a necessidade de mandar para mexer, de puxar alguém para mexer dentro de casa e tal, é muito importante também, né? Com certeza. Você poder medir, saber qual equipamento performa melhor do que o outro. Sim.
você consegue até decidir por não ter mais aquele equipamento, né? Chegou a hora de eu trocar a minha frota, chegou a hora de eu chamar o André lá da Brasif para a gente conversar. Então, isso é muito importante, os custos de manutenção, né? A redução dos custos. Outro ponto que eu queria até aproveitar, né? A gente vai falando aqui, a gente vai lembrando dos assuntos, né? A questão de você compilar os dados e usar eles a seu favor. A gente tinha falado aqui, o André pontuou muito bem. Se você não tem, assim, um resumo, um mapeamento daquilo que realmente importa, e você puder fazer o acompanhamento daquilo, não faz muito sentido, porque você tem tudo para que a sua operação performe da melhor maneira possível. Então é sempre importante você dedicar uma pessoa, dedicar um tempo para analisar os números, né? Olhar, né? Você está junto, está Isso, olhando, está verdade, verificando. Verdade. Tá sempre junto, né? Um ponto legal também é a parte do cartão, né? Que a gente estava comentando até do acesso, né? Que a gente tinha pegado outro dia. Falou assim, uma pessoa chegou lá, um ajudante chegou, deu partida na máquina, funcionou a máquina, essa pessoa não estava com autorização de utilizar. Então você vê um acesso, né, da telemetria através de cartão, que são as pessoas que têm o acesso, que estão liberadas, que você controla o ASO, se está com o ASO em dia, se está com a documentação em dia, se tem a permissão para dirigir, se não está de férias, né? Digamos assim. As permissões. Então você tem as permissões ali para você fazer. É um grau que a máquina está com problema, tem que levar para a oficina. Então, só o mecânico que tem direito para poder passar e levar. Qual que é o tempo de máquina na oficina? Isso é muito... Para nós, né, a telemetria ela está no nosso dia a dia. Mas, assim, para quem não conhece, eu acho que é até interessante comentar sobre isso, né? As permissões. Você tem aquele operador, o sênior, né? E você tem aquele que acabou de chegar. A telemetria te ajuda a definir uma velocidade para o sênior e para o iniciante, né? Exato. Então, assim, é mais uma ferramenta, né? Eu não posso liberar uma empilhadeira com uma capacidade de 8 toneladas, 12 toneladas, nossa, e aí por diante, para um iniciante. Então, assim, você libera, mas com uma velocidade reduzida, mantém o sensor de impacto calibrado no último, ativo, né? mais ativo, mais sensível. E você consegue monitorar uma série de situações, né? E evitar o acidente, né, que é o tão temido. Uma coisa que eu acho interessante, muito interessante da tecnologia da telemetria é que a gente fala muito em negócio de parceria, de negócio de ganha-ganha, e ela é uma tecnologia que ela ajuda o usuário final, como a gente está falando aqui, em todos esses aspectos de produtividade, disponibilidade de equipamento, segurança acima de tudo, mas ela também permite ao distribuidor, no caso nós como Brasif, a também nos planejar melhor, por exemplo, o tipo de manutenção, para o estoque de peças de manutenção, para o técnico que eu tenho naquela região. Por outro lado, eu consigo ter um tempo de resposta mais rápido, né, para o meu cliente, porque eu sei também quando está chegando. A gente está falando aqui de vários cenários. Estamos falando de cenário de intralogística, que é o de vocês, mas nós temos de telemetria e equipamentos em fazendas, em campos e tudo mais. Então você consegue se planejar e também a fábrica se beneficia, porque ela consegue coletar de forma massiva uma série de informações de performance de equipamento que permitem à fábrica a melhorar o seu produto, que de novo vai realimentar todo o sistema, que vai chegar um produto melhor lá na ponta. Então, no final, toda a cadeia é beneficiada pela essa tecnologia, sem nenhuma exceção. Quando você tem uma falha, aí ele já te relata para você que o equipamento deu uma falha, te deu um código lá na ponta, você já consegue agir. Você já sabe que o equipamento está parado com aquela falha, significa motor de partida, significa algum outro ponto, e você já consegue vir atuando mais então, efetivamente. Você imagina a fábrica que está com 10 mil máquinas conectadas e receber uma falha dessa, ok. Se ela começa a receber 500 falhas dessas, você já sabe que tem algo de projeto ou de produto ali para ser operação mais agressiva. Então você consegue verificar no local, isso é bem claro. Se está acontecendo aqui, então é operação. Se está acontecendo em todos os clientes no Brasil todo, você pode ver que tem alguma coisa com o produto. Verdade. Então é realmente interessantíssimo. Até complementando, assim, na questão do apontamento da falha, você consegue colocar criticidade, né? Existem questões numa avaliação do equipamento, num checklist, né, que a telemetria proporciona. Ó, essa parada, eu posso continuar operando ou não? Né? Vou dar um exemplo aqui. Estou com uma lâmpada queimada. Sim, você define. Eu posso, ele vai apontar que a lâmpada está queimada e vai liberar o equipamento para operação se aquela lâmpada não for um fator determinante na operação. Ah, não, a máquina está com vazamento de gás.
opa, a partir do momento que ele colocar um negativo lá, diferença tá entre uma travado. lâmpada e o vazamento. né? Mas pode acontecer. E a partir desse momento, a gente consegue colocar, não, essa pergunta, eu não travo equipamento, a mais menos crítica, e a mais crítica não. Tá Perfeito. parado o equipamento, tá bloqueado. E o gestor da área, acompanhando a parte também da manutenção em si, ele está vendo, pô, a máquina está com a preventiva aqui atrasada, ninguém está liberando a máquina, então calma aí. Pega aqui, dá um comando, na próxima vez que o cara pegar e desligar a máquina, ele não consegue ligar mais. Aí tem que acontecer, você vai fazer a puxada do equipamento também para a sua área de manutenção. Então você consegue restringir muita coisa para fazer o negócio voltar para a linha novamente. Exatamente. Bacana. Fazer esse gerenciamento, né? E, André, puxando aqui, né, para dentro de casa, quais são os tipos de telemetria que a Brasif oferta, né? Onde e como essa tecnologia é aplicada pela companhia? Como eu falei, a tecnologia está presente em muitas áreas diferentes. A Brasif ela tem hoje 3 grandes aplicações de telemetria. Na área de logística de empilhadeiras, então com as marcas Raster e Allen, então nós temos sistemas de telemetria que são os que vocês usam nas empresas de vocês, que permitem fazer toda a gestão do equipamento, toda a gestão de... A tecnologia em si ela é basicamente sempre as mesmas, só que os benefícios são diferentes dependendo do tipo de equipamento que você tem. A gente tem na área de máquinas para construção com a linha Case, tecnologia basicamente a mesma, comunicação através de redes celulares, com cobertura em qualquer parte do planeta. Em tempo, a grande vantagem, isso migrou um pouco, no passado a telemetria tinha muito com satélite, onde você tinha contato a cada 24 horas, hoje é tudo por via celular, então qualquer evento no equipamento ele transmite em tempo real, então você consegue monitorar isso. E nós temos também na parte de pneus, que nós distribuímos a linha de pneus de carga da Continental, para onde os caminhões, pneus que já vêm com sensores e que o segundo maior custo de operação de uma frota de caminhões são pneus. E basicamente o pneu você precisa controlar a temperatura e pressão. Sim. E isso te ajuda com isso. A Brasif, entendendo e cada vez mais, como eu falei ainda há pouco, como o distribuidor ele também é parte integrante desse processo, nós investimos no ano passado numa central chamada Brasif Tech Care, que é um grande video wall com vários monitores, onde a gente bota todas as nossas tecnologias conectadas lá. Então a gente tem, como a gente estava falando, uma pessoa 100% dedicada só para fazer essas análises, só para cuidar disso, para a gente poder cada vez mais entregar para os nossos clientes soluções mais rápidas e mais eficazes, né? Então quando você sabe exatamente o que está acontecendo, e aí as fábricas estão indo, a gente estava comentando mais cedo sobre inteligência artificial, a gente já está indo nesse caminho também. Sim. Uma das tecnologias que está sendo investida pelas fábricas baseado nesses alertas que nós conversamos há pouco, que a máquina dá uma determinada falha, há um pico de temperatura, vou usar um exemplo, na transmissão, ela começa dessa falha, e depois você tem uma falha catastrófica da transmissão, que vai ser um outro código, eles estão começando a coletar esse tanto de dados aí mundialmente, para falar o seguinte, quando dá essa conjugação aqui de falhas, se você não fizer nada, cai nisso. Sim. Então, já da mesma maneira, antecipar, ou seja, não é só um alertinha, não. Olha, isso aqui, se você não cuidar, esse alerta, ele sozinho, ele não é crítico, mas ele conjugado com outras informações vai te levar para uma criticidade grande, né? Então, assim, a gente consegue hoje ser muito mais eficaz na prevenção, e aí no final é custo, é segurança, é disponibilidade, é tudo que a gente falou antes. Exatamente. E, queridos, finalizando a nossa conversa, eu quero, né, separar a última pergunta em 2 partes. A primeira, né, eu acredito que a gente já respondeu ela durante todo esse papo, que é justamente falando sobre, então a telemetria ela veio realmente para ficar, já é uma realidade, né, no nosso mercado. Mas eu também queria aproveitar, né, tanto o conhecimento de vocês, né, dentro de cada um dos mercados diferentes que a gente tem aqui na mesa, que vocês fizessem também um pensamento de, para onde que a gente vai em relação a isso? Para onde que a gente pode ainda expandir, que a gente pode melhorar? Quais dados que vocês acreditam que seria legal a gente capturar? Quem que começa? Bom, fica à vontade. Bom, eu acho que, assim, a telemetria, o caminho dela é a inteligência artificial, né? Eu acho que é conversar com a inteligência artificial. Nós já temos, né? Já temos a gestão do armazém ligado com a telemetria. Hoje isso é uma realidade, né? Mas para você poder contar com a inteligência artificial, a telemetria, a gente estava até conversando com o Clóvis, a telemetria poder
mostrar para você com antecedência ações que estão sendo realizadas durante a operação e aquilo possa resultar em algum acidente, ou a telemetria com a inteligência artificial mostrar um melhor roteiro para retirada do material da prateleira, para abastecimento de um material em linha, eu acho que mais ou menos esse é o caminho, né? Esse é o caminho que eu vejo, talvez acho que o Clóvis consiga pontuar melhor, porque ele trabalha mais no ramo de distribuição. Então, eu vejo a inteligência artificial nesse momento, a evolução da telemetria. Capturando, né, justamente esses dados, estabelecendo padrões para tudo que a gente faz hoje, como que a gente otimiza ainda mais esse processo, né? Alguém estava brincando, né? Telemetria é coleta de dados, né? Aí se não tiver ninguém para poder olhar, ficar verificando esses dados, nada de certo. Só espaço na nuvem. Só espaço na nuvem. Aí você tem o IA, né, que pega todos esses dados ali, compila para você e fala, ó, esses aqui são os pontos relevantes para vocês, aqui são os pontos de observações, de problemas que você pode ter. Então é muito bacana isso daí, cara, mas você tem que estar olhando. Sim. O IA vai te dar o material pronto, mas se você não olhar também, não ver fizer. as caixinhas ali, os plugs ali que estão te mostrando, e você não trabalhar em cima, você vai ter prejuízo ou problema de segurança. Sem dúvida. A gente estava até comentando sobre a parte de inovações, né? O que a telemetria agrega? Né? A gente estava até brincando, a telemetria podia talvez conversar com o operador. Né? Você apertar um botãozinho, talvez sinalizar para um gerente, um supervisor, que você teria alguma dúvida ali, algum ponto, porque já tem ali os dados, né? Já tem um chip ali dentro dela que poderia fazer essa comunicação. Talvez isso eu já vi, assim, em tendências, ela comunicando para você, você tem superaquecimento de motor, você está com alto consumo de combustível, você tem mais gente próxima de você, então quer dizer, porque está ligada junto com outras coisas. Você está tombando o equipamento, você está com excesso de cargas no equipamento, então ela já está bem aplicada, né? O pessoal fala muito de telemetria, geolocalização, velocidade, controle de acesso, manutenção. Não, hoje está indo muito além disso, né? Então, assim, vale muito ter esse conhecimento, expandir essa verificação, que é muito mais do que o pessoal pensa. Hoje você tem, pegando no ponto que você falou, hoje nós temos, né, a inteligência artificial que trabalha totalmente autônoma, e você tem o operador ali que ele é necessário para determinadas funções. O Clóvis falou, faz muito sentido. Se você consegue dizer para o operador, né, com a ajuda da telemetria, aliado à inteligência artificial, o que ele pode fazer, né, para ele ter que decidir menos. Sim. Quando ele decide demais, não é bom, né? Não. Às vezes é melhor você roteirizar, né, determinadas ações. Então, eu acho que é mais ou menos esse é o caminho, né? Para a gente ter não só a inteligência artificial pura, né, mas sim ela auxiliando na operação e o operador, né, o profissional ali no dia a dia. Eu costumo dizer primeiro que, corroborando tudo que a gente falou aqui, a telemetria sem volta, que a gente fala, quando a gente começa a ter telemetria, a gente fala assim, como é que a gente viveu até aqui sem? Então, quem tem não volta atrás, como você falou. Mas falando em tendência, uma outra vertente muito forte que a telemetria abre espaço são para as operações autônomas. Né? Então é uma tendência clara, hoje praticamente todo fabricante tem já projetos rodando ou em teste de operações autônomas, que aí, de novo, mas vai tomar o lugar de... Não, tem gente, assim, o operador faz um trabalho nesse momento de pouco valor agregado. Então, ok, se você consegue substituir ele, deixa o ser humano fazer o trabalho que é muito mais essencial e inteligente, e deixa o equipamento trabalhar sozinho. Então, a telemetria também, porque isso também mudou o conceito, não é só as máquinas conversando com as nuvens, com as centrais, elas conversam entre si. Então você começa a ter uma integração, e a outra tendência é a integração geral, é a máquina conversando com o armazém conversando com a empresa de manutenção, a gente conversando com quem vai fornecer a peça de manutenção, junto com isso a roteirização para o meu técnico chegar mais rápido, tudo isso está 100% conectado, né? É uma coisa única. Exatamente. E dessa forma, querendo ou não, né, a agilidade que a gente vai ter em relação às tomadas de decisões e identificação de padrões, todas essas coisas, só vem para ajudar também na produtividade, né? Sem dúvida. Queridos, queria agradecer enormemente a participação de vocês em mais um Papo de Máquinas. Foi um papo excelente. Eu acredito que todo mundo que nos assistiu saiu daqui
pô, peraí, por que eu ainda não estou utilizando? Como é que, né, eu coloco a telemetria na minha vida? Eu queria pedir para que vocês dessem aí, né, o seu tchau, falassem um pouquinho mais aí, dessem a última declaração de vocês aí para nossa audiência, aproveitando esse espaço aí também para falar, né, para se despedir de quem está nos assistindo. Pode começar, André. Bom, queria agradecer aí pelo convite, né, e dizer que a Brasif está à disposição de todos. Quem tiver mais conhecimento sobre o tema, pode procurar a Brasif. É importante ressaltar que a telemetria está acessível para qualquer tipo de equipamento, inclusive equipamentos que já estão em operação sem telemetria. Então, por favor, entrem aí em contato com a Brasif, em qualquer Brasif, que a gente pode ajudar vocês. Excelente. Sua vez, Clóvis. Bom, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui participando junto com os amigos e com novos amigos, que eu também tive a oportunidade de conhecer o Marcos aqui. A gente vai fazer uma visita para a gente vai estar contribuindo, vai estar mais interagido aí. E assim, o que eu posso contribuir, se alguém tiver alguma dúvida, a gente puder participar, eu tenho meu LinkedIn ali, Clóvis L. Carve, pode ficar à vontade, pode acionar e fazer as perguntas que a gente está aqui para contribuir. Excelente. E você, Marcão? Mais uma vez, muito obrigado, né? Obrigado pelo convite. Um abraço para o meu amigo Poleto, né? Pode estar aqui presente. E me coloco à disposição. Precisar do meu contato também. Estou lá no LinkedIn, é marcos.humberto. É isso daí. Um abraço a todos. Excelente. E assim a gente finaliza mais um episódio do Papo de Máquinas. Se você curtiu o papo, pô, dá o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho também, que ele vai avisar quando tiver algo novo por aqui. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.